Questão de número 48. A figura ao lado mostra uma bola de ferro suspensa por uma corda de massa desprezível, presa em um cilindro que flutua, parcialmente submerso, com as bases paralelas à superfície da água. O cilindro tem uma altura de 6 centímetros, uma área das bases de 12 centímetros quadrados, uma massa específica de 0,3 gramas por centímetros cúbicos e 2 centímetros de sua altura estão acima da superfície da água. Qual é o raio da bola de ferro? Vamos à resolução, então. Os dados. Nós temos que a altura é igual a 6 centímetros. Transformando ela para o SI, nós vamos ter que a altura total do sólido vai ser 0,06 metros. Uma área de 12 centímetros quadrados. Vamos transformá-lo também, trabalhar as unidades no SI para metros quadrados. Vamos ter a área igual a 12 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Então, nós sabemos que o volume do bloco, no caso do cilindro, ele vai ser o quê? A área da base vezes a altura. Então, nós temos que a área da base é o quê? 12 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a altura total, que é 0,06 metros. Então, nós temos que o volume do bloco será 7,2 vezes 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. Ok. Nós sabemos também que ele diz no problema que a altura que está submersa, acima, na verdade, da água, é 2 centímetros. Certo? Vamos transformar para metros. Nós sabemos que a altura submersa será 0,02 metros. Ok. Então, eu sei também que a massa específica do bloco é 300 quilogramas por metros cúbicos. Isso aqui já foi transformado, tá bom? E a massa específica do ferro será 7.900 quilogramas por metros cúbicos. Ok. Então, o que nós temos? O volume submerso vai ser o quê? Vai ser a área total da base do cilindro vezes a diferença de altura. Por que a diferença de altura? A parte de 2 centímetros, ele fala que está acima da água. Então, a parte que está submersa será a altura total menos a parte que está acima da água, que no caso vai ser a área total, 12 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a minha altura total do cilindro, 0,06 metros, menos a minha altura que está acima, tá? 0,02 metros. Então, eu tenho que o meu volume será 4,8 vezes 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. Ok. Então, a gente vai ter, né? A gente sabe que a gente faz, como ele está em equilíbrio, o sistema está em equilíbrio, a nossa somatória de força será igual a zero, tá? E quais são as forças que estão exercendo sobre o líquido? Quer dizer, o cilindro junto com a esfera, tá? O conjunto, tá? Nós temos o quê? A força peso do bloco, a força peso da esfera e o empuxo que acontece com o bloco, só que é só a parte que está submersa, tá? Que está tendo algum efeito sobre a água, e o empuxo total da esfera. Ok? E a gente sabe o quê? Que o peso é igual a massa vezes gravidade, tá? Ok. E a gente sabe também que a massa é igual ao volume vezes a massa específica. Então, a gente vai substituir isso na fórmula de peso, e a gente vai ter que o peso vai ser igual ao volume vezes a massa específica vezes a gravidade. Ok. Então, a gente tem agora o quê? Que o nosso empuxo vai ser o ρ da água, a massa específica da água, vezes a gravidade, vezes o volume. Agora, a gente vai substituir, no caso, essa fórmula do peso para cada um desses dois, para o bloco e para a esfera, e o empuxo para o bloco que está submerso
e para a esfera. Então, a gente vai ter o quê? Que o peso do bloco vai ser a massa específica do bloco vezes o volume do bloco vezes a gravidade. Para a esfera, nós teremos a massa específica da esfera vezes o volume da esfera vezes a gravidade. Isso tudo igual a massa específica da água vezes o volume submerso vezes a gravidade mais a massa específica da água vezes o volume da esfera vezes a gravidade. Daí, ok, né? Nós pegamos e passamos tudo que estava negativo para os dois membros, tá ok? Então, nós vamos apenas substituir os valores, tá? Então, a gente sabe que a massa específica do bloco é 300. O volume dele foi calculado anteriormente, 7,2 vezes 10 elevado a menos 5. Vezes a gravidade, 9,81. Mais massa específica do ferro, 7.900. Vezes volume da esfera, é o que eu estou querendo saber, vezes a gravidade, 9,81. Isso tudo igual a massa específica da água, 10 elevado a terceira, vezes o volume que está submerso, foi calculado anteriormente, 4,8 vezes 10 elevado a quinta, a menos 5, quer dizer, vezes a gravidade, 9,81, mais a massa específica da água, 10 elevado a terceira, vezes a gravidade, 9,81, vezes o volume da esfera, tá? Que é o que eu quero saber. Então, a gente vai isolar o volume da esfera, tá? A gente primeiro fez a soma aqui dos cálculos e a gente teve esse valor aqui. Então, somando, multiplicando isso tudo aqui, a gente teve que ficou 0,2118 mais 7.900 vezes 9,81 deu 77.499 vezes o volume da esfera. Isso tudo é igual a essa parte do segundo membro deu 0,47088 mais 10 elevado a terceira vezes 9,81, 9.810 vezes o volume da esfera. Ok, então eu vou pegar essa parte aqui e diminuir com essa aqui, tá? Passar para outro membro e passar essa para outro membro, tá? Então a gente tem aqui o quê? 67.000, isolando o volume da esfera, 67.689 vezes o volume da esfera sobre 0,25908. Então eu tenho que o volume da esfera vai ser 3,82 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Ok, mas não é isso que o meu problema pede. Ele pede o quê? O raio. Então, se a gente quer o raio e a gente sabe que é uma esfera, né? A gente sabe que o volume da esfera, por geometria, é igual a 4 vezes π vezes o raio elevado ao cubo sobre 3. Ok. Então, nós teremos que o raio, isolando, né, será a raiz cúbica do volume vezes 3 sobre 4 vezes π. Ok. Então, o raio será, substituindo os valores, a raiz cúbica de volume 3,82 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 3 sobre 4 vezes π. Nós adotaremos o valor de π mesmo, 3,14159. E nós teremos que o raio vai ser igual a 9,67 vezes 10 elevado a menos 3 metros.